A fé, meus queridos, é uma grande dádiva do Criador Divino para que o homem possa se ligar a Ele de uma maneira mais facilitada. Graças à fé, milagres foram praticados por Jesus, por diversos seres ao longo dos tempos, e possibilitaram que os seres humanos fizessem coisas inimagináveis até então, muito em virtude da fé. A fé é a grande força motriz da natureza para viabilizar que tudo aquilo que é necessário pelo poder divino superior seja concretizado no plano da matéria. Inclusive no plano espiritual, a fé é uma ótima metodologia para ascender a planos mais altos nas diversas moradas existentes no mundo divino. Isso é uma consequência do grande amor que Deus tem pelo homem. Graças a esse amor concedido por Deus a todos os seres, Ele abriu uma porta para que todos aqueles que quiserem se ligar a Ele possam ter uma forma, uma metodologia, um caminho para chegar até Ele. Esse caminho é viabilizado pela fé, essa grande beleza e riqueza da natureza, que faz com que grandes conquistas sejam feitas por pequenos seres que de outra maneira não conseguiriam, dada a sua pequena finitude e limitação momentânea, estando eles presos à matéria ou em situações adversas que invariavelmente demandariam uma ajuda exterior. Essa ajuda exterior é possibilitada pela ligação com o divino. A fé possibilita que canais superiores se liguem ao homem e a partir desse canal superior esse homem receba energia divina para transformar a natureza e o meio ao seu redor, seja através de sua capacidade energética, mentalização, força física, alinhamento espiritual. Os caminhos para o divino são infinitos para poder viabilizar questões em relação ao homem, desde a cura até a transformação da natureza. São questões que podem ocorrer em diferentes níveis e que o homem é muito pequeno para poder transformá-las em sua racionalidade e entender de maneira mais clara e racional como procura entender outras coisas da vida. A fé está muito além da capacidade humana de transcrever e poder transformá-la em algo palatável e descritível aos saberes humanos. A fé é algo que está mais ligado ao divino do que ao homem. É algo que o homem precisa para poder se estabelecer e buscar a ascensão a planos superiores. Graças à fé, as coisas que existem na Terra são possíveis de serem avistadas e vividas pelo homem. A fé é toda essa força que traz ao homem a capacidade de vivenciar em si mesmo a presença divina, sabendo que através da fé ele pode chegar à presença de Deus dentro de si próprio. E essa presença de Deus dentro de si próprio possibilita que o homem esteja e viva como o próprio Deus vivente na matéria através de sua fé, sabendo que ele está ligado a Deus de maneira infindável, indelével e por toda a eternidade. Essa ligação possibilita que Deus esteja ligado a todos os seus filhos. E graças à capacidade de fé de cada um, essa ligação pode ser mais forte, mais perceptível e mais limpa, para que esse ser que possui uma fé mais aprofundada possa receber de maneira mais clara e direta de Deus suas bênçãos, através desse canal que liga a fé ao homem. Esse canal, estando fortalecido, claro, sem barreiras e puro, possibilita que esse homem, com tamanha fé, receba de Deus grandiosidades, preciosidades e transformações necessárias a atingir seus objetivos na matéria e em outros planos. O fortalecimento da fé é possibilitado pelo querer do homem, seu desejo intrínseco em si mesmo de estar mais perto e mais próximo de Deus em todos os dias de sua vida. Através da fé, o homem pode superar adversidades, dificuldades e também vivenciar a paz e a união divina dentro de si próprio. A fé possibilita que o mundo exterior seja apenas uma faceta das inúmeras facetas existentes na criação divina, e entre elas a fé, sendo o duto superior que liga o homem ao divino, possibilita que esse homem, com suas fragilidades, dificuldades e desafios, encontre caminhos, soluções e receba em si próprio a capacidade de ser aquele que transforma o meio à sua volta. Mas sabendo, todavia, que tudo isso que foi feito foi graças a um poder superior, que operou através dele maravilhas e transformações necessárias para a sua caminhada na Terra. Através da fé, Deus pode vivenciar o seu projeto de humanidade de maneira mais clara, sabendo que suas bênçãos podem atingir todos aqueles que dele necessitam e que dele buscam. E através dessa fé, Deus sente-se mais prazeroso em sua vivência divina através da ligação com seus filhos, que estão mais ligados a eles graças à sua fé.
A fé, advinda de Deus para o homem, é uma grande força e através dela todos os homens podem acelerar a sua evolução espiritual e graças a ela podem superar adversidades dentro de si próprios, para que possam viver de maneira mais clara a vivência divina. E essas adversidades dentro de si próprio podem ser transformadas pela objeção que às vezes pode ocorrer dentro de um ser humano por não estar tão ligado à fé quanto deveria. A fé dentro da vida do homem é a grande força motriz para a sua evolução espiritual e para a sua ascensão a planos superiores após a sua presença encarnada na Terra. Através da fé, durante o período encarnado e mesmo no período desencarnado, o homem ascende a canais superiores de vivência em relação a Deus. Esses canais superiores estão cada vez mais afinados com a fé, por quanto mais profunda for a fé desse homem. E a fé é um caminho único para o homem poder vivenciar Deus dentro de si próprio e observar Deus dentro de seus irmãos e dentro de todas as coisas existentes na matéria. A fé é um grande instrumento de Deus para a evolução humana, e através dela Deus espera e anseia que todos os seus filhos estejam ligados a Ele, buscando a Ele e utilizando a fé como grande força motriz para as transformações que demandam a vida humana na Terra. O plano material nada mais é que um reflexo daquilo que existe no plano espiritual, e estando o plano espiritual intimamente ligado à fé, o plano material não é diferente. E através desse caminho de busca de melhora de si próprio, busca de evolução espiritual e a busca da ligação a Deus, a fé pode transformar o caminho do homem e fazer com que eventuais desafios presentes na vida terrena sejam apenas meros obstáculos, não tanto quanto aqueles que não possuem a fé enxergam isso como grandes adversidades. Estando aquele ligado à fé, entende que as questões da matéria são pequenas e que o grande plano para Deus, o grande plano universal, é muito superior a qualquer adversidade da matéria, dada a sua fé e dado ao desejo do homem de deixar nas mãos de Deus tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele anseia, sabendo que é um superior zelando e cuidando de tudo. E estando ligado à sua fé, o homem mantém-se tranquilo e em paz, sabendo que está ligado a um plano superior de Deus e que a partir dele ele estará bem cuidado, bem guardado e seguindo o caminho que Deus quer para ele. Essa ligação da fé com o homem facilita o dia a dia do homem a ponto de que preocupações, adversidades, pensamentos negativos e outras questões que trabalham para potencializar a regressão e a dificuldade da evolução do homem sejam pequenas, a ponto de este homem estar cada vez mais ligado a planos superiores, a desejos evolutivos, sabendo que é um superior zelando e cuidando por ele, querendo mais o bem dele até mesmo do que ele próprio. E esse ser superior é Deus, e através da fé ele está ligado a esse ser superior, sabendo que essa ligação com Deus e os cuidados de Deus para com ele são infinitos. E a vida desse humano na Terra pode ficar cada vez mais livre de preocupações, questões de estresse, medos, desafios e questões que fazem esse homem pensar e duvidar de sua própria capacidade e das próprias dificuldades da vida, sabendo que a vida está bem direcionada por Deus e que através dela ele poderá evoluir sem se preocupar com questões diversas que por muitas vezes atrasam a evolução do homem e o mantém preso, seja em seu pensamento e seja em sua vivência, a questões negativas. O mundo é positivamente feito por Deus para o homem para que esse possa evoluir e chegar de cada vez mais próximo a ele da maneira mais breve possível. E isso é possibilitado pela fé, que limpa do homem toda a adversidade em sua mente e em seu coração, sabendo que há Deus para cuidar de todas elas e que ele pode ficar tranquilo para focar em sua própria evolução e superar a si mesmo, sempre ligado à fé e buscando a Deus acima de tudo. Essa ligação e esse amor de Deus pelo homem através da fé traz a esse homem a paz, traz a ele o equilíbrio e traz a ele a certeza de que o caminho até Deus é limpo, claro e guiado pela fé. Sabendo que a fé é um instrumento especial de Deus para ele, ele poderá utilizar-se dela infinitamente. E estando ele intimamente ligado à fé e cada vez mais fortalecido na fé, tem uma vida feliz, longínqua, duradoura e equilibrada, em busca de Deus a todo momento, seja no plano espiritual, no plano material ou em qualquer plano que Deus queira que ele esteja, pois ele sabe que está confiante e confia nos planos de Deus para ele, independente do lugar, na terra, no plano espiritual, aonde quer que seja, em qualquer condições materiais, imateriais e espirituais que esse ser venha a viver e experimentar, ele sabe que há Deus acima dele, direcionando o seu caminho e que pode confiar, independente do momento, que Deus saberá o melhor caminho para ele e a partir daí continuará seu caminho evolutivo, ligado intimamente a Deus, fortalecido pela sua fé, seguindo tranquilo e em paz, independente do que estiver acontecendo à sua volta internamente, ele sabe que internamente há uma ligação a Deus e essa ligação é intocável pelo homem.
e é uma ligação íntima, profunda e desejosa por todos aqueles que ainda não sentem a paz em seu coração de ligar-se a essa fé indelével e indestrutível por aquele que mantém-se ligado a Deus de maneira profunda e arraigada através de seu sentimento puro de amor e de desejo de que Deus esteja cada vez mais presente em sua vida. Estando ligado pela fé, o mundo externo é apenas mais um detalhe em sua vivência material humana na Terra. O mundo externo nada pode lhe fazer para afetar, pois a sua fé está intrínseca em seu coração, fortalecida nele, e através dela ele poderá ascender a planos superiores por toda a eternidade. Eu pessoalmente sinto que eu perdi grande parte da fé que eu tinha quando eu era mais nova. Tem algum conselho diretamente para mim, assim, ou para qualquer pessoa que tenha esse sentimento de como recuperar essa fé que foi perdida ao longo do tempo? A fé é a confiança em Deus. Todo aquele que confia em Deus e deseja Deus em seu coração tem sua fé fortalecida. O caminho para todo ser humano que deseja fortalecer a sua fé é acreditar, ligar-se a Deus e desejar a Deus em seu coração e manter-se ligado a Ele por toda a sua vida. Essa ligação de Deus com o homem sempre existiu. Basta o homem querer e fortalecer essa ligação que existe dentro de si para com Deus. Deus está o tempo todo ligado ao homem. A questão é o quanto o homem deseja e quer estar ligado a Deus o tempo todo de sua vida. Através desse fortalecimento, a fé cresce e a fé é desenvolvida no homem. A fé, por vezes, pode se manifestar em situações que o homem precisa ser testado para saber se de fato está com sua fé ligada a Deus. Esse desejo intrínseco no coração do homem é fortalecido, às vezes por adversidades e por situações que nem sempre são desejosas por aqueles que estão vivendo intimamente ligados à matéria e apenas pensando em questões materiais. Aqueles que estão ligados dessa maneira dificilmente pensam na fé, dificilmente têm na fé algo como que possa fortalecê-lo. Algumas adversidades por vezes se apresentam na vida do homem como uma oportunidade de fortalecer a sua fé. Por vezes a fé daquele homem que deseja que ela cresça pode se apresentar em situações não tão desejáveis ou até mesmo em situações desejáveis. Basta esse homem manter-se ligado à fé independente daquilo que estiver acontecendo à sua volta. A fé é um fortalecimento da vida do homem na terra, pensando e ligando-se a Deus. O mundo exterior nada mais é do que uma questão que o homem está vivendo temporariamente. Para ele, o mais importante é a ligação com Deus. É esse fortalecimento interior no coração de que há uma presença de Deus dentro de si e que Deus está velando e cuidando desse ser humano por todo o caminho de sua vida, independente do que estiver acontecendo à sua volta. Os desafios que o homem vive na terra nada mais são do que provas e questões que o homem pode aprender a desenvolver em si mesmo. Estando este homem ligado à fé, tudo que acontecer ao seu redor será indiferente, pois dentro de si há um bem muito maior do que qualquer questão exterior que esteja acontecendo, seja ela ruim ou seja ela boa. O fortalecimento do homem em sua fé faz dele ter uma vida prazerosa, cheia de paz e de alegria, pois dentro de si há um tesouro que não pode ser tocado por ninguém ou por qualquer situação externa que esteja ocorrendo. Esse desejo e esse fortalecimento da fé é algo interior de cada um. Aquele que deseja fortalecer, deve fortalecer seu pensamento, seu sentimento, ligando-se a Deus o quanto for possível, pensando em Deus, desejando a Deus, pedindo a Deus que fortaleça a sua fé e sentindo em seu coração essa ligação cada vez mais forte com Deus. Esse exercício contínuo de ligar-se a Deus fortalece a fé, fortalece a certeza de que há alguém, algo superior, indescritível e mais forte do que tudo que existe, zelando por todos aqueles que estão vivendo na matéria ou no plano espiritual. E esse fortalecimento pode ser feito de maneira individualizada por aqueles que desejam fortalecer a sua fé e sua ligação com Deus. Pedir a Deus por alguma coisa é um exercício de fé ou é só egoísmo? Pensar em Deus é um exercício de fé. Saber que existe Deus é um exercício de fé. O pensamento em Deus mostra que esse ser que está pensando em Deus tem fé de que há algo além dele, tem fé de que há um Deus, tem fé de que Deus cuida de tudo. O pensamento firme em Deus fortalece essa presença dentro do próprio coração. Por quanto mais tempo um homem pensar em Deus, mais forte estará essa fé e essa ligação com Ele. Os pensamentos desejosos da presença de Deus em si são os maiores potencializadores da fé dentro de um homem. Aquele que deseja a Deus, simplesmente Deus, não deseja mais nada em sua vida, quer Deus, Deus e que Deus viva dentro de si, tem dentro de si um fortalecimento enorme de sua fé. Além disso, existe a possibilidade daqueles que estejam vivendo na matéria ou fora dela, de desejarem algo externamente a si, através de um pedido a Deus. Esses desejos também fortalecem a fé, porém, não tanto quanto o desejo de Deus por Deus, apenas Deus, querer Deus em seu coração,
querer estar ligado a Deus, querer estar unido a Deus. É o sentimento mais alto que um homem pode ter em sua vida. Buscar aquele superior, buscar aquilo para o qual foi criado. A existência do homem está intrinsecamente ligada a esse objetivo de unir-se a Deus. E quando o homem deseja isso acima de qualquer coisa em sua vida, potencializa a sua fé e fortalece tudo aquilo que foi mencionado sobre a ligação de Deus com o homem, sobre esse canal está cada vez mais límpido, mais forte e mais aprofundado no homem dentro de si. E estará, através dessa maneira, ligando-se a tudo aquilo que foi falado de uma vida equilibrada, alegre e feliz, independente do que estiver acontecendo no exterior e ao redor do homem. Como diferenciar a fé de alienação? A fé e a alienação são questões totalmente distintas. A alienação é não saber de algo e manter-se alienado a algum tema. A fé é desejar e confiar em Deus acima de tudo. Eu posso achar que eu tenho fé e que eu estou conectada com Deus e etc., mas na verdade eu só estou me alienando da vida. Como fazer essa diferenciação? A alienação e a fé não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fé é um sentimento, é uma ligação com Deus através do coração. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor, o seu coração está ligado a Deus, sabendo que há um Deus e que há alguém que zela por ti o tempo todo. A alienação é manter-se alienado de algum tema, seja ele da matéria, do mundo espiritual, de onde quer que seja. Esses dois temas estão em diâmetros totalmente opostos, não há nenhuma ligação que possa ser feita sobre um tema e outro. Eu sinto que tem uma grandiosidade gigantesca em tudo que você está falando e que eu não sou inteligente o suficiente para conseguir compreender. Mas eu vou seguir com as perguntinhas mais ou menos, que eu chego lá. Ter muitos pés no chão, assim, ser muito racional para as coisas, isso atrapalha a minha conexão com a fé? A ligação com Deus é feita pelo coração. O uso do racional pode facilitar a ligação com Deus no coração através do pensamento do homem e do seu desejo de ligar-se a Deus e estar unido a Deus. A fé, estando ligada ao coração e fortalecida no coração, nada impede do homem de desenvolver o seu racional. É importante saber discernir que existem questões diferentes dentro da vida humana. Existe uma questão racional e existe uma questão de sentimento. O sentimento está ligado ao coração, o racional está ligado à mente. O fortalecimento do sentimento de união a Deus pode ser feito através de um trabalho racional e de ligar-se através do racional a esse sentimento no coração. É um sentir, não é um pensar. O pensar e o sentir podem auxiliar um ao outro e podem estar ligados através do sentimento e do pensamento unido de querer se unir a Deus. E através desse desejo de unir-se a Deus, fortalecer o coração e o sentimento de amor para com Ele. A questão de racionalidade, de vivência na matéria, nada impede que um ser humano tenha esse desejo de viver unido a Deus e de ansiar a Deus acima de todas as coisas. Diversos seres humanos que já viveram na Terra conseguiram desenvolver diversos trabalhos associados à matéria, mesmo estando intimamente ligados a esse desejo de unir-se a Deus. São questões que nada impedem uma a outra. Não é necessário estar desconectado de Deus para viver a matéria. Muito pelo contrário. Quanto mais ligado a Deus, mais forte e mais facilitada será a vivência humana na Terra e mais simples será aquilo que precisa ser desenvolvido por esse ser humano dentro da matéria para seu desenvolvimento espiritual, cujo objetivo sempre é e sempre foi unir-se a Deus. O Odilon quer saber quem é você, você pode se apresentar? Não sou apenas um, somos um grupo de seres amigos do plano espiritual que desejam e anseiam muito pela presença de Deus no próprio coração. E estimamos que vocês tenham a mesma vivência, estando aí encarnados na matéria. O nosso caminho é intimamente ligado ao de vocês, porquanto que estamos ligados a Deus e intimamente desejando também que essa presença de Deus dentro de nosso coração se expanda a cada vez mais, a cada segundo mais. E é o que desejamos a vocês também, para que expandam esse desejo de união ao nosso Pai Superior, para que através dessa união de toda a humanidade, nesse amor por Deus, estejamos cada vez mais próximos uns dos outros, por esse sentimento de harmonia, de união e de paz e de irmandade entre todos os seres do plano espiritual e do plano terreno, nessa transfusão alquímica de amor entre todos os seres que existem, pois é isso que Deus quer para todos nós. Estamos aqui do lado de cá, zelando e torcendo por toda a humanidade, para que todos cresçam, evoluam e possam sentir cada vez mais essa linda paz que estamos crescentemente sentindo dentro do nosso coração. E queremos o mesmo para todos vocês e para todos os seres humanos que estão na matéria e vivendo atualmente os desafios que existem no mundo terreno. Para nós é uma alegria saber que vocês estão interessados nesse tema e que estão querendo cada vez mais
desenvolver no coração de vocês esse amor por Deus que é tão lindo. Nosso Pai Universal fica muito feliz e dá grandes risadas e bate palma por ter em seu coração filhos que querem estar cada vez mais próximos a Ele. Ele está fazendo o melhor dele para que possamos cada vez mais estar unidos a Ele. E do nosso lado, também queremos fazer o máximo que pudermos. E desejamos o mesmo a vocês, que busquem cada vez mais a Deus e que trabalhem dentro do próprio coração a presença dEle e o amor dEle para com vocês seja cada vez mais percebido, pois é uma coisa muito bonita, muito amorosa e muito especial. Sentir a presença de Deus no próprio coração é algo que faz a vida valer muito a pena ser vivida e faz com que cada dia e cada segundo seja valioso para um ser humano que esteja vivendo, independente se é no plano espiritual ou no plano material. A presença do amor de Deus no coração de cada um de nós faz valer a pena tudo que podemos experimentar e faz o mundo ficar mais belo, faz tudo valer a pena e faz com que todo o externo que existe na vida do homem seja em alguns momentos pequeno, mas ao mesmo tempo é grande, pois é feito por aquele que nos mais ama nesse mundo. Então, meus amigos, animem-se. Existe uma chave dentro do coração de vocês para que esse mundo seja transformado numa grande beleza e numa grande maravilha. Essa chave é a fé. Liguem-se a esse amor de Deus por cada um de vocês. Pensem em seus corações, liguem esse coração a Deus, para que Ele possa fazer esse trabalho de transformação no coração de vocês, para que essa vida seja uma vida plena de amor, de alegria e de visualizações da presença de Deus em tudo quanto há ao redor de vocês. Esse mundo é dele, o coração de vocês é dele, vocês são deles, nós somos dele. Sendo todos nós dele, todos nós fazemos parte de um plano superior universal. E isso é uma grande alegria, pois fazemos parte de algo muito superior a nós e que nos ama incondicionalmente, infinitamente e de uma maneira que não podemos nem expressar em palavras. Estamos felizes em passar essa mensagem a vocês e por podermos ser um canal do nosso Pai Universal tão maravilhoso para trazer essa mensagem a vocês. Queremos que se animem, pois agora vocês têm um tesouro precioso e que sabem que esse tesouro mora dentro do coração de vocês, que está ao alcance de vocês acessá-lo. Liguem-se a Deus, pensem em Deus, amem a Deus, amem o coração de vocês, encontrem Deus aí dentro e liguem-se a Ele de uma maneira mais profunda, amorosa e feliz que puderem, e vejam as transformações ocorrerem ao redor e especialmente internamente de vocês. Um grande abraço, nós amamos vocês e queremos que sintam esse amor através de Deus no coração de vocês também.